Queridos amigos, damos seguimento com o nosso querido Wagner Borges, o meu ídolo. Né? Que ídolo, que é verdade, é verdade. Que isso? Aos problemas que problemas que atingem as pessoas que perdem ente querido, pessoas que frequentam o cemitério, ou nas próprias datas, tipo 2 de novembro, que é o dia de todos os mortos. E nesse momento acontece uma série de situações que já foram explicadas no vídeo anterior, Então, agora nós vamos ver o lado mais sutil dessa condição, sempre pelas palavras do nosso mestre e ídolo Wagner. Não, nosso amigo, Sérgio. Amigo, irmão. Não, mas eu quero, às vezes, eu acho que nós temos que falar aquilo que a gente sente, entendeu? Então, realmente, você foi essencial na minha evolução como pessoa, ser espiritual e tudo mais, entendeu? Desde que você largou o Rio de Janeiro, veio para cá em 89, 90. Você sabe que até hoje o pessoal lá do Rio de Janeiro me cobra quando eu vou lá, Sérgio. Por que eu vim aqui para São Paulo? Eu comecei a vir... Porque eu estava aqui, eu precisava tanto. Eu comecei a vir aqui para São Paulo em 1988. Eu ficava uma semana aqui, outra semana no Rio. E aí depois de 2 anos viajando pela Dutra, né, eu não aguentava mais ver um ônibus da Cometa, da Itapemirim, do Expresso Brasileiro, porque era uma canseira ir e voltar. Então chegou um ponto, em 1990, que ou eu ficava lá totalmente ou aqui. E aqui é muito maior, eu teria possibilidade de expandir mais as coisas. Numa das experiências fora do corpo que eu tive, um dos mentores me falou claramente que se eu viesse para cá, as coisas se expandiriam bem melhor. Então não foi só por ele, foi uma conjuntura de situações que me levaram a vir para cá. Eu gosto muito de São Paulo, a dinâmica da cidade, gosto muito do Rio, vou lá ver meus familiares, só eu estou em São Paulo, minha família está toda no Rio de Janeiro, espalhada em vários bairros, e vou lá, tenho muitos amigos queridos, né? Amigos de vida mesmo, no bairro onde eu cresci, em Duque de Caxias. Tenho vários amigos na Zona Sul também. Eu trabalhei em Xerém. Na FNB, 5 anos. Aí, tá vendo? Lá perto. E aí, eu vou lá, gosto muito de passear no Rio de Janeiro, mas eu me acostumei muito com a dinâmica aqui de São Paulo. E incrível, Sérgio, eu estou com 55 anos atualmente. Eu vivi até 88 no Rio, vivi até os 27 anos no Rio. E já estou há 27 anos em São Paulo. Então, metade da vida lá, metade aqui. Eu nunca pude levar aquela vida bucólica, que muita gente falava, deixa eu morar no campo, a minha espiritualidade sempre foi na área urbana, no meio do caos social, no Rio aqui, fazendo assistência para um cara baleado aqui, para o outro ali, sabe, Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, Diadema aqui, sabe, o ABC, essas áreas todas... como projetor e sensitivo e médium, a minha vida inteira foi sempre dentro do contexto urbano. Então, às vezes, eu vejo alguém falar assim, eu vou desenvolver minha espiritualidade, quero sair daqui. Não, você tem que desenvolver espiritualidade dentro de você, independente de onde você esteja. E no lugar mais duro você ainda consegue funcionar, é porque você tem uma força de vontade muito forte. Como eu escrevo muito, eu não estou no alto da montanha, nem em frente à praia para me inspirar. Eu escrevo aqui no meu apartamento, olhando outro prédio em frente, morando na cidade poluída, né? Indo ao banco para pagar conta, indo ao supermercado, cuidando do meu cachorro, moro sozinho eu e ele. Então, das plantas. Das plantas, quando alguém fala que quer se isolar para viver a espiritualidade, eu acho que tudo é válido, mas no meu caso, eu não tive como me isolar. Karmicamente, eu fui colocado nas 2 maiores cidades do país a nível de quantidade de gente, Rio de Janeiro e São Paulo, e é por aqui que a gente tem que ficar e trabalhar e ser iniciado espiritual, se desenvolver aqui no meio junto com as pessoas, sabe? E de forma igual, sem se considerar diferente, conversando com todo mundo, e aí a gente fazendo o que tem que fazer. O Sérgio também está na cidade, veio da Itália para cá, mantém um site do Somos Todos Um, aí ralando pra caramba, ele e o Rodolfo, sem patrocínio, um monte de coisa. E eu viajo, Sérgio, as pessoas falam, vi um texto seu lá no Somos Todos Um, eu vi um vídeo lá, que legal. Alcança muita gente, mas ninguém sabe o sacrifício que o Sérgio e o Rodolfo fazem para manter esse site enorme no ar e levar tanta coisa boa
para as pessoas, né, Sérgio? Então, essas coisas assim a gente fala com alegria. Nós estamos aqui na cidade, né? É a nossa praia e aqui no asfalto que a gente veio trabalhar e estudar nessa vida. Bom, só uma coisa. Sabe que eu saí do Rio de Janeiro chorando? Por quê? Porque era tão bom lá naquela época. 73. Década de 70. E fechou a FNM. A Fiat comprou e fechou a fábrica de carro. E eu digo, Deus do céu, São Paulo é uma merda. Eu não vou trocar São Paulo. Eu me mato, mas não vou voltar, não vou ir para São Paulo. Aí no fim, ou voltava para a Itália, que também não queria, porque o Brasil era maravilhoso. Piorou um pouquinho. Mas aí me mandaram um convite para fazer uma visita. Achei uma empresa excelente que tinha tudo para fazer e vim para cá também. Então, se você não tivesse vindo para cá, não teria o site do Somos Todos Um hoje aqui. E você não estava falando aqui. E não estaria o Jefferson aqui com a gente. Nada é por acaso, é um universo conspira. Mas eu gosto muito de ir ao Rio para respirar e a praia, ver meus amigos que eu tenho lá. O Rio para passear. É uma das cidades mais lindas do mundo, né? Maltratada aí por tantas coisas aí ao longo do tempo, mas deixar para lá. Vamos torcer para que Deus ilumine todo mundo para tudo melhore para todo mundo. Bom, vamos lá. Antes da gente entrar ainda no tema, dica de livro. Esse livro se chama Falando de Vida Após a Morte. É um dos livros que eu lancei. Eu tenho 12 livros lançados até agora. E eu fiz esse livro com a editora Luz da Serra. Você encontra o livro em livrarias grandes, né? Do nosso amigo Bruno, lá de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Faz um trabalho muito legal também pela internet. E é uma grande pessoa, um cara muito bom. Ajudou a lançar o livro pela editora dele. E eu fiz o livro com temas para ajudar as pessoas que perderam alguém. Não como consolação religiosa, mas para clarear, levantar o astral da pessoa, voltar a viver e seguir em frente. Mostrar que ninguém morre. Isso, tirar a saudade não, porque isso é impossível. Mas administrar melhor essa perda, levar as coisas com um contexto espiritualizado, facilita muito lidar com essa dor. A dor existe, agora existe maneira diferente de lidar com ela. A espiritualidade, no sentido geral, é a melhor forma de trazer maturidade para lidar com esses temas, sem fugir, sem deixar de se sentir humano, mas trabalhando a questão da perda com serenidade e sabedoria, que é o que nós, principalmente estudantes espirituais, precisamos fazer diante da perda. Ô Sérgio, na questão ainda, seguindo o programa anterior, eu vou comprar esse livro. O livro é muito legal, tá? Para ajudar pessoas. Tá saindo muito bem, já está quase acabando a edição. Ficou muito bonita a capa. É o que eu estou procurando por uma pessoa. Falando de vida após a morte, Wagner Borges. Bom, Sérgio, por exemplo, olha algumas posturas que algumas pessoas, mesmo com conhecimento espiritual, acabam passando ridículo diante de uma situação que ela poderia apresentar, o conteúdo que ela já sabe para lidar com aquilo. Vamos dar um exemplo. Primeiro, uma coisa até divertida. Sabe aquela história do filme, o mocinho morrendo no final, nos braços da namorada, e aí ela fala um último beijo, baby. Né? E aí, tecnicamente, o filme acaba, ele the end e tal. Entretanto, o último beijo não existe, porque o cara não está morto. Simplesmente sai do corpo, daqui a pouco namora uma desencarnada lá e beija a outra do lado de lá. Então não há último beijo, só em filme. Então na vida real, não há último beijo. Tá? E na verdade, a consciência é eterna. Eu não posso falar de fim e nem de início, porque nós estamos polarizando com a questão de tempo. E para falar de infinito e eternidade com a noção de tempo, é uma tolice. Porque se eu falo de infinito para frente, tem que ter infinito para trás. Então, se não há fim, é porque não há começo. Então, se a gente vai falar das coisas por um prisma temporal daqui, você fala início, meio e fim. Mas num prisma de infinito e eternidade, né, multidimensional, não dá para falar nesses termos. Então, a gente fala de vida após a morte no sentido de que o espírito não nasce nem morre. Ele entra e sai dos corpos perecíveis. A consciência já existia antes. Encaixou no corpo para a vivência em algum ponto da gestação, que varia de caso a caso, né? O momento dessa entrada. Então ele encaixa ali, um dia ele sai. Tecnicamente, ele não nasceu, ele já existia, ele entrou no corpo,
Tecnicamente ele não morreu, ele só saiu. Então quem nasce, cresce e morre é o veículo físico necessário para o aprendizado aqui embaixo, e precisamos cuidar desse corpo com carinho e respeito. Mas nós não somos o corpo, entramos e saímos dos corpos ao longo da evolução. Então nesse sentido, com esta noção em nós, o enterro se refere à carcaça física, o invólucro, a roupa usada que o espírito abandonou. Então, como a nossa visão, os nossos sentidos nos dão a percepção do corpo físico da pessoa em vida, nós nos acostumamos com o rosto, o olhar e a forma física, esquecendo que a pessoa é uma consciência espiritual, cidadão do universo, com múltiplas vidas anteriores, né? Então, o que ocorre? O registro que fica de imagem quando o espírito vai embora é o corpo, e as pessoas acabam localizando todo o sentimento delas em relação ao corpo. E esse é um equívoco do ponto de vista espiritual, embora eu entenda o mecanismo das pessoas estarem cultuando o corpo, e nada contra, mas eu estou falando de uma outra realidade. Então, se é para a pessoa pensar em quem foi embora, pensa no espírito que partiu e não no corpo que ficou, porque o corpo humano é o nosso veículo, é onde nós nos expressamos. Nesse momento eu falo eu, Sérgio, Jefferson. Num outro momento fora, quando eu falar eu me referirei ao corpo espiritual que eu estiver me expressando, não ao corpo físico que ficou. Então, é uma tristeza você ver uma pessoa chorando, agarrada ao caixão ou ao cadáver, o espírito flutuando lá em cima e ela não tem a menor noção. E isso estou contando do ponto de vista espiritual. Eu entendo que devido à falta de informação, as grandes massas não conheçam bem esse tema, e é claro que eu respeito o sentimento das pessoas. Eu não estou questionando isso. Eu estou questionando a noção de outros planos para quem já está estudando e que obviamente já sabe disso. Então, por exemplo, o Sérgio, suponho que o cadáver do Sérgio estivesse aqui no velório. O Jefferson está ali, eu estou aqui. Eu e o Jefferson, nós não ficaríamos olhando e cultuando isso aqui, o cadáver. A gente estaria vibrando uma energia para o Sérgio lá em cima, sabe, um pensamento legal, falando assim: ô Sérgio, como é que é? Chegou bem aí? Passou pela luz? Ó, nós estamos mandando, estamos com saudade de você aqui, mas a gente sabe que você está vivo. Cara, vai lá para cima e faz o Somos Todos Um extrafísico, né? Junta um monte de espíritos lá e gera coisas que outros espíritos melhorem, né? O Rodolfo vai ficar cuidando do Somos Todos Um intrafísico, você agora cuida do Somos Todos Um extrafísico. Ninguém vai ficar falando isso pro cadáver, nem eu, nem os poetas em flor. Né? Agora, vamos tratar com respeito o invólucro, enterrando no ponto certo, ou cremando de acordo com o desejo da pessoa antes, tratando o veículo, que é um elemento da Terra e necessita de respeito, porque hospedou por uma vida um princípio estelar, que era o Sérgio, um espírito. Agora, confundir esse que está aqui com o outro que está lá, não há essa condição para quem mexe com a parte espiritual. Então, uma das coisas que eu vejo, Sérgio, assim, é muito ruim, uma pessoa vai lá e beija o cadáver. O cadáver, gente, é cheio de bactéria, está em processo já de desagregação, vai putrefar. O cadáver é geladíssimo. Eu fiz o velório de vários dos meus parentes ao longo dos anos. Claro. E eu fazia serviço completo, Sérgio. Eu lavava o cadáver, limpava, vestia com a roupa que a família queria, ia na funerária, tratava o enterro, escolhia o caixão direitinho, porque ninguém na família tinha coragem de fazer isso. Eu bem jovem, 18, 19 anos. Então eu fiz o tratamento dos corpos de vários familiares ao longo dos anos, e de alguns amigos também. Então, eu pude observar bem isso. O cadáver é gelado pra caramba, é muito frio. Por quê? Porque quando sai a energia, a máquina esfria. Sim. É como se tirasse da tomada. É normal o cadáver ser frio. Não é normal o espírito ser frio, que é o ponto pulsante cheio de vida. Mas o cadáver também impertiga, fica como que fosse empenado. Tem alguns cadáveres que empenam. Alguns casos, devido a expelir gases, tem cadáver que chega a arrotar. Sim. Ou soltar flato. Aí tem gente que se apavora, que nada, são os gases, né? Outra coisa, às vezes a pessoa morreu com muita dor, então contraiu, por exemplo, as mãos, né, no último momento. Então, durante horas após o enterro, de repente a musculatura solta. E aí você está olhando o cadáver faz isso com a mão. Você vai falar: meu Deus, ele quer passar uma mensagem. Nada, descontração muscular. Existe também uma coisa que é chamada de rictus facial, que é quando a pessoa contrai a expressão, né,
E aí o pessoal fala assim, meu Deus, esse cadáver está contraído, ele deve ter morrido com tanta dor, sofrendo tanto, que nada. Na hora da morte, o corpo... Lembram que um dos programas eu falei a diferença entre medo da morte e medo de morrer? O corpo tem medo de morrer, é o instinto de sobrevivência. Então, na hora que o corpo espiritual está saindo pela última vez, o corpo sente que a vida está indo embora, ele tenta segurar a qualquer custo. Então você vê os estertores finais, que não significa sofrimento. Eu assisti muita gente desencarnando no hospital. Muitas vezes o espírito está por cima e o corpo estrebuchando embaixo. Caso de afogamento também há narrativas dessa, quando a pessoa é salva, né? Ela fala assim, eu estava já meio para cima e vi o corpo debatendo até que alguém me puxou. Então, existem reações automáticas, é o pânico fisiológico, né? A última descarga de adrenalina para tentar segurar o princípio espiritual que está saindo. Então, nessa, o corpo vai e faz isso. O espírito já está até meio para fora, já até está do lado de lá. Aí a pessoa fala, meu Deus, ele está sofrendo. Que nada, o cara está bem lá, é um rictus facial, uma contração. E pior, de repente, horas após, descontrai a musculatura, aí a pessoa fala, ele parou de sofrer, como a pessoa ficou serena. Gente, que ridículo. Sim. Desculpa falar desse jeito, mas a gente tem que considerar a pessoa que partiu e não o invólucro que ficou. E outra, beijar um cadáver homenageia o espírito que partiu em quê? Em nada. Uma prece que se emanar, uma energia que se emanar, nada contra a saudade. Eu estou colocando, é aonde você está aplicando o sentimento. Se é no corpo que ficou ou na pessoa real que partiu. Então, desde o momento que um estudante espiritual sabe dessas coisas, ele sabe que o cadáver não é o espírito. Respeita o invólucro, vai tratar direitinho, mas respeita muito mais o espírito, que é o ser divino que habitava a carne. Se é necessário respeitar os despojos, é necessário muito mais respeitar o ser vivo. Primeiro o espírito, o cadáver que se dane depois. Me interessa com Sérgio desencarnou, não me interessa o Sérgio, não o cadáver dele aqui. Sabe, me interessa o meu amigo, aquele que vai conversar comigo se eu sair do corpo. Agora, se eu sair do corpo e for visitar o cadáver não conversa comigo. Agora, o Sérgio do lado de lá conversaria. Viu? Se você desencarnar, eu estou esperando. Se você desencarnar no sono, a gente pode até fazer um esquema aqui, Sérgio. Quem desencarnar primeiro, quando souber que o outro está para partir, vem dar uma ajudinha na hora final. E a gente estende isso para o Jefferson também. Qual de nós três desencarnar primeiro, vem ajudar os que ficarem depois na hora. Me dá. Na hora final. Outra coisa, para você enterrar um cadáver, você tem que botar num caixão. O caixão é feito de madeira. Então você tem que derrubar uma árvore. Isso. Então o caixão é antiecológico, ainda mais aquelas madeiras de lei. Imagina um caixão de mogno, Sérgio, para colocar um invólucro físico, sendo que matéria é energia condensada, que vai dissolver embaixo da terra. Então, como que você pode destruir um ser vivo que é uma árvore para poder dar habitação para um corpo morto? É uma coisa assim estranha, né? Outra coisa, veste o cadáver com, por exemplo, um terno. Às vezes um terno caríssimo, a família já num sufoco de lascar, pagando despesa, fazendo vaquinha, e aí você põe um terno Armani no cadáver, um caixão de mogno, coloca num mausoléu, como se colocar cadáver de familiares no mausoléu os unisse espiritualmente, sendo que aqui embaixo nem eram unidos. Então tem umas coisas, desculpa falar com essa franqueza e clareza, eu estou falando de um ponto de vista espiritual, sabe, para estudantes espirituais, que não podem passar esse ridículo de confundir a consciência com o cadáver. Nós estamos estudando para isso, não é arrogância, é fato que qualquer pessoa que sai do corpo, ou tem a mediunidade desenvolvida, ou a clarividência, vai confirmar isso para vocês. E eu não estou falando de doutrina, esta ou aquela. Eu estou falando do que se vê. O Sérgio desencarnar não tem nada a ver com um tema espírita, um bandista, teosofista ou ocultista. É um fato da vida. E você vai ver o Sérgio lá, e o cadáver aqui. Por isso eu sou favorável à cremação, já deixei ordem para cremar o meu cadáver. Quando eu caí fora da matéria, não tenho medo nenhum. Eu vejo espíritos hindus desencarnados, que obviamente pela cultura deles, seus cadáveres foram incinerados lá, cremados. Eu nunca vi nenhum espírito hindu sequer chamuscado, Sérgio. Né? Senão quem morreu no edifício Joelma estaria todo queimado lá de lá. Isso é uma besteira enorme. O corpo astral é dotado de alta plasticidade, é um corpo energético, como diria o Krishna no Bhagavad Gita para o Arjuna. Não se lamente, meu caro, ninguém morreu aqui. Eles partiram, vão voltar e vão ir ao longo da evolução. O espírito é eterno, não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Nenhum fogo pode queimá-lo,
nenhuma água pode molhá-lo. Que arma poderia perfurar o eterno, Arjuna? E o Krishna já 2.500 anos atrás, no Bhagavad Gita, já falava isso para o Arjuna. Então, eu sempre lembro disso, não se lamente, sabe? E outra coisa, uma criança que vai embora machuca a família inteira, porque é uma criança, mas por um ponto de vista espiritual, é um espírito com outras vidas, que temporariamente veio para uma função qualquer, que era só aqueles anos e saiu. E um velhinho vai ser a criança da outra vida. Então, isso tudo é muito relativo, gente. E aí eu estou considerando de um ponto de vista espiritual, e para um próximo programa eu quero emborcar esse assunto agora para a saída, o indo para o lado de lá, o momento da morte. Maravilha. E eu vou trazer, me lembra, Jefferson, de eu trazer o livro A Crise da Morte, do Ernesto Bozano, para considerar e mostrar aqui para as pessoas também, que é sobre o tema quando a gente for fazer a próxima gravação. E, gente, a gente está tentando clarear um pouquinho, mas sempre com respeito, mas não podemos faltar com a verdade. E é o ponto de vista espiritual que a gente tem. Você pode concordar ou não, estou te falando daquilo que eu vejo espiritualmente, outros também veem a mesma coisa, não é questão de doutrina, opinião, é fato muito simples, não dá para confundir o espírito que saiu com o corpo que ficou. Isso aí é básico, é beabá espiritual, não precisa nem ser questionado. Mas eu entendo que esse tema é muito espinhoso, as pessoas têm suas crenças e tal, mas eu deixei bem claro no início da abordagem, já no outro programa, está direcionado para espiritualistas, estudantes que estão estudando essa área e naturalmente precisam de clareamento, esclarecimento em cima desse tema. Não dá para um de nós espiritualistas aqui, o Jefferson ou você, estar na beira da tumba no dia de finado, chorando não sei o que, com o conhecimento que a gente tem. Aí é ridículo mesmo, não dá para refrescar. Aí é questão de, por exemplo, a gente está passando do tempo, mas tudo bem. Vamos imaginar, eu ia dar, ou seja, minha avó desencarnou, e eu tinha uma palestra às 3 horas da tarde sobre vida após a morte num centro espírita, no Rio de Janeiro. Eu tinha 21 anos. E aí eu passei a noite no velório, só eu ali e tal, e aí saí para ir dar a palestra. O enterro era às 3 horas, a palestra era às 3 horas. A palestra sobre vida após a morte, tinham 100 pessoas me esperando. Gente, olha o paradoxo. Como é que eu poderia faltar uma palestra em que eu falaria de mortalidade da consciência porque minha avó morreu e o enterro às 3? É o contrassenso. Eu deixei o enterro lá e fui fazer a palestra, sabe? Imagina, eu também passei uma situação, uma sessão de desobsessão que eu participava, em que uma das componentes do grupo desencarnou naquele dia, os médios queriam cancelar a sessão. Eu falei, de jeito nenhum. Como é que eu vou cancelar a sessão? Porque um encarnado desencarnou, que é um evento natural. Sendo que tem centenas de outros ali esperando a gente lá. E aí forcei todo mundo a fazer a sessão e fui criticado, mas não deixei de fazer a sessão. Como é que eu posso deixar algo que fale de vida após a morte porque alguém morreu? Sabe, é exatamente. E outra, como é que eu poderia estar falando tudo isso aqui, ou dar uma palestra sobre o tema, se quando um parente meu desencarna eu fico chorando como se fosse o fim de tudo na beira do cemitério? Não teria desculpa. Lógico. Você não me respeitaria, não teria credibilidade nenhuma. Então, o que eu estou falando aqui é o que eu acho e o que eu faço. Eu já fiz o velório de muita gente e eu faço isso completo. Ajeito o corpo aqui, precisar de um passe e jogo o espírito. Se você precisar, me procura ou o Jefferson, que a gente... É de uma coerência, desde que eu conheço, a pessoa mais coerente dentro da espiritualidade e dentro da verdade. É uma só verdade e ele está com ele. E é bom a gente falar isso assim, porque muitas pessoas têm medo de falar essas coisas, com medo de ferir suscetibilidades alheias. Mas é verdade. Nós não temos esse medo, nós estamos com um programa de esclarecimento. E outra, não é doutrinação, isso é observação. E se você não concordar com nada disso, simplesmente não pega, né? E continua com o conceito espiritual, seja lá o que você tiver, que te deixa feliz. Mas numa observação crua, fria, é mais ou menos isso. Não dá para confundir o cadáver com a consciência. Isso aí é básico, para estudante espiritual, é um mico que você paga de lascar diante do mundo espiritual, quando você não consegue trabalhar a sua perda com o conhecimento espiritual que você tem. E em nenhum instante estou falando que você não deve sentir saudade, não. Sente a saudade, você está aqui encarnado, o Sérgio vai partir, que vai sentir saudade, mas nós sabemos que ele não está morto, e nenhum de nós vai conversar com o cadáver dele lá não. A gente quer sair do corpo e conversar com ele lá em cima, ele, o eu real, não a carcaça de italiano que vai ficar ali, né? E a gente está falando dele, de repente um de nós vai antes, ô Jefferson, o que é normal também. Então já sabe, né? O que for primeiro,
ajeita do lado de lá para vir Va buscar. bene. Va bene. Ou- Aí como é que seria o Sérgio indo antes da gente? Ou, Não, é ou Jefferson? o normal, Aí né? de repente aquela luz, Pela e aí idade. você espera uma voz falar assim, que fizeste a tua vida, irmão, ou venha, ou um on, um mantra, de repente alguém vai lá, va bene. Mas que cazzo! Mas que... Aí a gente já sabe que é o Sérgio buscando a gente do lado de lá com uma pizza italiano, né? Uma macarronada. Então esse negócio de O lambrusco. Exato, aquele negócio do caldo quente do André Luiz e nosso lá, não. Se for o Sérgio, vai ter macarronada, vai ter lasanha do lado de lá. E detalhe, a gente desencarnado não engorda. Ainda tem esse detalhe. Então é melhor você ir antes mesmo, porque aí você dá um rango bom pra Não, gente. é o normal. você Depois. vai ver. Eu vou esperar Isso é relativo, de repente Eu vou o negócio esperar vai vocês antes. numa boa, pode deixar. Deixa Bom, comigo. gente, por hoje é o que nós temos, tá bom? Obrigado. Até mais.